Bora. E hoje, o programa Mundo da Informação, comigo, Henrique Matias, tem um entrevistado pra lá de especial. É o grande Taiguara Torro, que é cartunista, locutor, diretor, ator e por aí vai. Tudo bem com você, Taiguara? Beleza, Henrique, como é que você tá? Beleza. Estamos aqui nesse momento de pandemia, trancafiado dentro de casa, mas estamos bem. Se adaptando, né, agora, a entrevista assim, né, um lá, outro aqui. É verdade, inclusive nesse mesmo Quem diria, ritmo... né, que uma pandemia podia fazer isso com a gente, hein? É verdade, nesse mesmo ritmo de pandemia, o que a gente está fazendo? Eu sou, como você falou, eu sou humorista e radialista também. Eu não posso mais ir até a rádio por conta da pandemia, a rádio cortou alguns funcionários. Então o que a gente fez? A gente montou um podcast agora, que é um programa de rádio, funciona da mesma maneira que o programa da rádio, só que é o Taiguara Torro, chama Torrocast agora. Estou fazendo Torrocast aqui de casa e eu chamei mais dois amigos meus, que é o Danilo Regato e o Saul Ramires, que também são humoristas. Aí cada um fica na sua casa e a gente grava tudo pela internet, igual a gente está fazendo aqui agora. E falando então em Torrocast, como que iniciou esse trabalho? Foi a ideia de quem? Foi a sua ideia desse trabalho? Foi, então, na verdade, assim, eu já tinha vontade de fazer um podcast, um canal no YouTube, só que nunca dá tempo de nada, né? Que a gente tá sempre na correria, faz um monte de coisa para cá e para lá. Aí, esse momento da quarentena, ele é bom por causa disso. Ele é ruim porque a gente perde um monte de coisa, mas é bom porque tem um tempo da gente repensar todos os nossos projetos, né? Teve até um amigo meu, dublador, o Paulo Porto, ele falou, essa é uma oportunidade maravilhosa para todo ser humano, porque é a chance de você formatar a sua vida e recomeçar a escrever sua história. E aí, com esse tempo todo, eu consegui fazer o podcast. A princípio, eu ia fazer ele sozinho, só eu. E eu falando sozinho com o microfone, mas eu senti a vontade de conversar com as outras pessoas, ter a troca de informação, entrevistar gente famosa. Aí o que eu fiz? Eu chamei esses meus dois amigos, que são humoristas, né? E o programa tá muito, muito bom. Quem quiser assistir, até é só entrar lá, Taiguara Torro. Você já assistiu? Vi aqui da Mini Ruth lá, vocês falando da pirâmide. É verdade. Que ela vende lá os negócios, aí depois a competição, né, de arroto. Legal. É verdade. E aí uma coisa que eu tô fazendo é trazer... Eu tô trazendo agora entrevistados, coisa que eu não podia fazer todo dia lá na rádio, por conta da logística da pessoa ter que ir até lá, bater a agenda com horário. Com o podcast eu consigo gravar a qualquer horário e me adaptar à agenda do artista. Então, ó, eu já trouxe o dublador do Kiko do Chaves, trouxe a Marcela Tavares, que é uma amiga muito querida, youtuber, facebooker, e agora trabalha lá no Chupim também. Já tive a Tânia Gaidard, dubladora da Buma, o Lucas Salles, que é CQC. Então, todo dia eu tô trazendo um artista diferente, uma pessoa diferente, tô trazendo todos os caras da comédia também, os humoristas. Tá sendo muito legal fazer esse podcast, e ele é mais solto, é mais esculachado, tem baixaria, porque a gente pode falar o que a gente quer, que o podcast é tudo nosso, a gente fala muita besteira. Todo mundo gosta, né? Gosta. E desses todos que você já gravou, foram vários, qual deles você mais gosta? Que você mais gostou de fazer? Olha, eu por enquanto, eu não é puxando o saco não, mas eu gostei de todos, porque cada um tem uma qualidade diferente. E eu tô chamando principalmente os que são mais meus amigos, né? Que eu sou mais próximo, que eu tenho mais intimidade. Agora, tem alguns que marcaram e estão chamando muita atenção. Teve um que eu fiz com o Nelson Machado, que ele é o cara que faz a voz do Kiko, do seriado Chaves. Então, é muito emocionante você ouvir a voz do cara, porque ele tem a voz do Kiko. E aí você fica, caramba, é muito esquisito você ver a cara dele e a voz do Kiko. A voz dele já é a voz do Kiko. Na verdade, ele não tem a voz do Kiko direto, ele tem a voz do quase nada. Aquele bandido do Chapolin Colorado, a voz dele é uma voz meio... É bom que dá pra fazer os dois, né? Bom, mas ainda vai ter muita gente. O que eu estou fazendo? Agora eu estou começando a me obrigar a gravar todos os dias. Então é um programa diário. Todos os dias a gente grava pelo menos 1 hora de programa. E aí os ouvintes também mandam mensagens pelo WhatsApp.
não é tão rápido igual lá na rádio, porque na rádio tinha aquele negócio do online, o cara manda uma mensagem, a gente já toca na hora. Agora o cara pode mandar mensagem em qualquer horário do dia. Se ele mandar mensagem de manhã, de tarde ou de noite, no próximo programa ele sabe que a mensagem dele vai pro ar. Aí tem gente pedindo para arrumar namorada, para arrumar namorado, tem de tudo, gente pedindo ajuda. É muito engraçado, viu? Mas tudo puxado pro humor, com muita zoeira. É zoeira. Não, teve alguma pessoa de inusitada? Teve alguma mensagem... Mas já teve alguma mensagem inusitada, assim, que alguém te mandou? Na verdade, assim, ó, o podcast, a proposta é ser o pior podcast de todos os tempos. A gente tem tentado manter a qualidade baixa de conteúdo, a gente tem tomado cuidado para ser realmente o pior podcast. Como o podcast é ruim, a audiência é pior ainda. Então, assim, as pessoas mandam só coisa escabrosa, coisa que nem dá para falar aqui. Só quem escutar o podcast vai ver, é só baixaria que tem lá, viu? Eu já vou avisando. Tira as crianças das salas se for ouvir esse negócio. Mas é bom. E agora, falando do assunto sério, né? Com essa pandemia, agora está todo mundo se modificando. Mas o que você mais faz fora do podcast, nos seus tempos livres? Então, na verdade, o que eu tenho feito agora é tentar aproveitar esse tempo onde eu tenho que ficar dentro de casa. Eu não posso sair de casa por conta de todo esse problema aí, né? A gente está se preservando aqui na família. Então, eu estou aproveitando todo esse tempo para ficar em casa desenvolvendo meus projetos. Então, assim, o horário de trabalho eu estou levando como se fosse um trabalho normal. Então, ó, tem o Torrocast, que eu estou desenvolvendo agora. Fora isso, eu tenho o meu canal infantil, que é um canal que eu comecei agora com marionetes, que é o canal do Baludo. O Baludo é um personagem que eu mesmo desenvolvi ele, fiz toda a parte de criação dele, e aí eu canto músicas infantis, ensino as crianças a E, I, O, U, contar, como escrever, B com A fica Bá. É um canal infantil. É um canal infantil, Baludo, Turma do Baludo lá no YouTube. Está começando agora, ainda está em fase de teste, mas já tá tendo alguma repercussão aí. Mas você utiliza qual voz para fazer esse personagem? Então, na verdade, eu tenho a sorte de ser imitador também, né? Então, o Baludo, o que acontece? Ele é um boneco marionete, né? Ele é como se fosse um monstrinho. E aí ele tem uma voz meio... eu sou o Baludo, tudo bem com vocês? Eu quero ser seu amiguinho. Ele tem uma voz meio assim, o Baludo. Não, é um talento que não acaba mais, né? Você faz vários personagens, né? Você dubla. Quantos, mais ou menos, você sabe? Na verdade, assim, ó, o que acontece? Eu sempre tive uma facilidade para trabalhar com imitação. Então, se for fazer, por exemplo, a imitação do Silvio Santos, você pode fazer a voz dele, que essa daqui todo humorista tem que saber fazer. Se você é humorista, você precisa saber fazer a imitação do Silvio Santos. E aí são várias vozes, né? Aí, personagens meus, eu tenho mais de 30 personagens diferentes. Tem o personagem homem, tem o personagem japonês. Tanaka gosta muito de falar assim. Tanaka japonês vende pastéis, pastelaria Tanaka, né? Tem também a Samantha Parmegiana, que já é personagem de mulher, já tem uma voz mais fina, ela é meio louquinha. E aí tem vários, aí tem as imitações também, né, que eu vou fazer. E as vozes de desenho animado era uma coisa muito louca, porque quando eu era criança eu gostava de imitar, eu assistia o desenho das Tartarugas Ninja, que passava na Xuxa, e aí eu gostava de imitar todos os personagens. Tinha o Destruidor, que era o Bebop, Rocksteady, já pro Tecnódromo. Chefinho, eu vou fazer sopa de tartaruga. Santa Tartaruga, Mestre Splinter, vamos lá! Eu gostava de imitando os personagens e eu fui aprendendo, aí eu sei fazer um monte de coisa, dá pra fazer tudo. Nossa, é um talento. Mas quantos? Você tem uma noção de quantos, de números assim você já imita? Mais de 10, 15? Não, muito mais, muito mais. Dos desenhos animados antigos, que são os que eu conheço, né? Os que eu assistia é da década de 80 e 90. Eu consigo fazer todos, viu? Sem exagero nenhum. Se pegar aqueles desenhos... desde... Ei, Fred, você realmente é um grande amigão. Ei, Nanico, vamos agora, né? O Fred Flintstone, o Scooby-Doo, Salsicha. Todos esses, assim, mais antigos eu consigo fazer todos.
Porque quando você consegue brincar com essa, fica aproximado, né? Muito parecido. Não é uma imitação idêntica, mas é muito parecido. Aí o trabalho de ator e de radialista ajuda a gente a conseguir manter o personagem mais tempo. Inclusive, né, que você já imitou o Silvio Santos, imita muito bem o Silvio Santos. Quando você encontrou com ele, qual que foi a sensação? Você imitou ele para ele mesmo ou não? Não, o dia que eu... Inclusive quem me apresentou o Silvio Santos foi meu amigo, que ele é uma miniatura de Silvio Santos, é o Dudu Camargo, ele me apresentou o Silvio Santos. E aí, quando eu conheci o Silvio Santos, foi uma das emoções mais incríveis da minha vida. Porque eu tinha um sonho, assim, eu não sou muito paga-pau de famoso, não gosto... Assim, não é que eu não gosto, eu gosto de todo mundo, mas eu nunca tive essa fascinação por o famoso. Mas tem alguns caras que era o Silvio Santos... Eu tinha um sonho incrível de conhecer ele. E dos americanos, o Stan Lee, que infelizmente já faleceu, que é o cara que criou o Homem-Aranha, o X-Men, quadrinista. E o Jim Carrey, que para mim, é um dos melhores humoristas do mundo. E aí, o mais próximo aqui da gente é o Silvio Santos. E eu tive a oportunidade de conhecer ele. E quando você vê ele de perto, é um negócio muito esquisito. É uma sensação que eu não sei descrever, porque o cara é um ícone, ele mudou a história da comunicação brasileira. É uma inspiração para todo mundo, né? Para mim, não existe nenhum cara que tem a grandiosidade cultural que o Silvio Santos fez pela TV brasileira, pelo entretenimento. Foi uma sensação incrível. E eu achei que eu ia ficar nervoso. Você não consegue falar nada, porque ele tem uma aura brilhante. É um cara esplendoroso. Esplendoroso. Eu não sei te explicar a sensação. E o mais curioso foi que quando... Ele já fala tudo, né? Ele conhece tudo. Ele conhece todo mundo. Ele sabe seu nome. Ele já sabia meu nome. Eu falei, não é possível. Não é possível. Ele, mas você é o Taiguara Torro, mas você é daquela rádio, o Ibope lá tá bom, hein? Lá. Ele sabia o nome da rádio, o nome do programa, ele sabia tudo. Eu falei, não é possível, Silvio Santos, não é possível, é o Silvio Santos. Foi emocionante, mas foi muito rápido o encontro que eu tive com ele. Foi um encontro rápido, mas foi emocionante. Consegui tirar uma foto dele. E foi incrível, foi incrível. Eu espero um dia poder contracenar com ele no palco. Eu queria muito participar do programa dele. Quem sabe um dia eu consiga. Me chama. Me chama. O dia que você for lá, me chama, que eu sou outro fã do Silvio Santos. Silvio Santos, para mim, é a figura número 1 de artista que eu sou fã. Então me chama. Eu também, cara. Eu fiquei impressionado. Eu achava que era uma coisa que eu nunca ia atingir, assim, conhecer ele. Tenho que agradecer ao meu amigo Dudu Camargo, o repórter lá do SBT, né? Que, aliás, é um cara maravilhoso, é um excelente amigo e um excelente profissional também. Muita gente boa mesmo. E agora, né? Continuando falando um pouquinho da pandemia. Muitas pessoas estão falando que é melhor que as pessoas continuem em casa, e outras pessoas que falam para as pessoas voltarem ao trabalho. Na sua opinião, o que é melhor agora nesse momento? Que as pessoas voltem um pouco ao trabalho ou que continuem em casa mesmo? Agora você tocou num assunto delicado, porque assim, a pandemia, a doença existe, não dá mais para negar. No começo estavam falando, não existe a doença, isso é loucura da TV. A gente viu que não é, a doença existe, tem um monte de gente morrendo, é um perigo. Mas, ao mesmo tempo, as empresas estando fechadas, as pessoas estão começando a ser demitidas, elas estão começando a ficar sem dinheiro. Então, assim, é um beco sem saída, na verdade, que a gente está, porque existe o problema da saúde e o problema econômico. Eu acho que o principal problema que está acontecendo hoje é que o brasileiro, não só no Brasil, mas no mundo todo, as pessoas estão querendo polarizar, misturar partido, aí quer falar bem de Bolsonaro ou mal de Bolsonaro. Eu acho que o caminho não é esse. O caminho, de verdade, isso eu penso de verdade, eu acho que as pessoas teriam que inventar soluções criativas para a pandemia, porque esse é um problema multidisciplinar, não é um problema de economia, não é um problema de saúde, é um problema que envolve os dois casos. Então, assim, eu tive uma ideia louca, que é essa ideia do Taiguara Torro, que é o quê? Em vez da pessoa usar só aquela máscara de pano, aquela máscara não é o suficiente para proteger o seu rosto, é muito pouco. Então, eu inventaria um traje, uma roupa, como se fosse uma roupa de astronauta, né, toda fechada, mas tinha que ser igual roupa de astronauta, com vidro e tal. Aí você pode ir pro shopping, você pode trabalhar, você trabalha no escritório, você vai poder sair na rua com essa roupa de astronauta e investir em traje. Quanto é que custa uma roupa dessa?
Deve custar, não sei, eu não tenho ideia, mas vai sair mais barato do que o prejuízo que o país está tomando. Então todo mundo deveria usar uma roupa de astronauta na rua e sair para a rua para trabalhar. Aí você se protege do vírus e ao mesmo tempo você consegue passear. É uma boa solução. Não, inclusive, tem um vídeo circulando na internet, que eu acho que é lá na Índia, que uma mulher entrou lá no ônibus e não podia porque estava sem máscara. Ela pegou, não sei se você viu esse vídeo, tirou o sutiã, deu pro marido, não, a calcinha pro marido e usou o sutiã dela. Você acredita nisso? Como máscara, tá certo, ela tem que improvisar. Tem que improvisar. Eu não sei o que vai acontecer aí. A gente está no meio da pandemia, essa entrevista está sendo gravada, hoje é dia 23/5, enquanto a gente grava essa entrevista, e a coisa tá feia aqui no Brasil. As lojas estão fechadas, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, eu não sei, você tem que ficar... sei, agora é a hora da gente esperar e ver o que vai acontecer. Mas, enquanto isso, não pode ficar parado. Quem estiver em casa tem que se reinventar. Então, tem um amigo, por exemplo, que ele é palhaço mesmo, trabalha como palhaço fazendo eventos, palhaço de circo. E ele não pode mais fazer evento. O que ele fez? Ele montou uma hamburgueria dentro de casa. Ele transformou a cozinha dele numa hamburgueria e vende pelo delivery. Eu não posso mais ir até a rádio agora por conta da pandemia. Então, o que eu faço? Estou fazendo podcast aqui de casa, do meu computador. Comprei esse microfonezinho aqui, um microfone barato, mas ele funciona muito bem. Tem o meu computadorzinho, transmito pela internet. Então, a gente vai ter que se reinventar agora, porque não pode ficar parado. Enquanto a gente ficar parado, os outros estão correndo. Então, se reinvente, mas cuide da saúde também. Verdade. Sim. Você é uma pessoa que entende muito de política e sempre fala sobre a política. Agora, com esse momento de um pouco de crise política, você acha que é o momento de acontecer tudo isso? Porque agora, como você falou, né, o nosso foco deveria agora olhar numa solução. Aí fica aquela briga de poder, né? Governador querendo ser presidente, né? Exato. Esse é o que eu acho é o seguinte, independente se as pessoas gostam do Bolsonaro ou se não gostam, eu acho o seguinte, ele foi eleito e ele está lá. Né? Ele que é o nosso presidente agora. No meio da pandemia, tirar um presidente por conta de interesse político, que a gente sabe que é interesse político no final, né? É interesse político. Então, eu acho que agora não era a hora de ficar atacando o cara, enchendo o saco do cara. Essa é a minha opinião, né? E eu não estou aqui defendendo ele, nem dizendo que as coisas que ele fala são certas. Não é isso que eu estou falando. Mas também não estou atacando. Eu estou dizendo que as pessoas deveriam se concentrar mais em resolver o problema da pandemia, apresentar sugestão. É fácil encher o saco do cara que está lá. Ele foi eleito, mais da metade da população votou no cara. Então, manda sugestão para ele. O cara é aberto nas redes sociais. Vai lá no Bolsonaro, no Instagram dele, comenta lá nos comentários, dê sugestões, dê ideias, cobre, e não é só o presidente que faz as leis, também tem os senadores, tem os deputados federais, deputados estaduais, conversa com quem você votou e peça, dê sugestões. Você não consegue dar uma sugestão? Pelo menos cobra do cara, pergunta, e aí, eu votei em você, o que você está fazendo para melhorar a pandemia? Agora, ficar esse bate-bate de todo mundo que entrar lá, alguém vai querer tirar? Aí isso não é democracia. Democracia, para mim, o cara foi eleito, daqui 4 anos você pode tirar ele de novo, mas tira com o seu voto. É o que eu penso hoje. Mas não sei, cada um tem uma opinião, a política é um assunto muito complicado. Ai. É verdade, concordo. É complicado. Travou agora seu áudio, eu não estou ouvindo seu retorno. Depois você vai ter que editar. Não sei se você caiu. Voltou? Voltou agora. Você vai ter que editar essa parte. Voltou, vamos lá. A política é uma coisa muito complicada, mas sei lá, cada um. Estamos tendo instabilidades. Você está parado para mim agora. Está gravando. Deixa eu ver se é o meu. Meu computador acho que tá bom. Ainda? Voltou agora, eu tô te ouvindo. Eu tô vendo se é a minha internet que tá ruim aqui. Deixa eu ver. A minha internet acho que tá boa. Deixa eu ver, peraí. Tá boa. Aqui tá bom, tá funcionando.
Tá ruim aí? Mas voltou. Você tá meio quadriculado, mas A minha voltou. tá péssima. Ó, a última coisa que eu falei foi da política. A política é uma coisa muito complicada. Será possível? Travou novamente. Eu não tô te ouvindo. Ah, meu Deus, caiu. Caiu. Bom, nesse momento tivemos problemas técnicos. São problemas que acontecem durante a pandemia. O Henrique caiu aqui da live. O que eu vou fazer? Eu vou pausar essa live. Vou criar uma outra live onde prosseguiremos com essa entrevista na próxima live, tá bom, gente? Então, ó, não se esqueçam. Se você quiser ouvir o podcast do Taiguara Torro, é muito fácil. torrocast.com.br. Se é difícil escrever Torrocast, escreva Taiguara Torro, torro.com.br. O Henrique está voltando aqui na chamada. Eu já vejo aqui que o nome dele está aparecendo na tela, mas o vídeo dele não está aparecendo. Eu estou vendo o nome dele aqui na tela, mas está sem vídeo e sem microfone. Henrique, se você estiver na chamada, você vai ter que clicar aí no ícone de microfone. Vou te mandar uma mensagem aqui, ó. Liga seu microfone e sua cam. Estão desligados aqui para mim. Olha só. É uma loucura. Esse é o problema da internet, né? Esse é o problema da internet, da tecnologia. A gente tem que ter um link agora dentro de casa. Caiu. Caiu. O que será que eu faço? Acho que eu vou pausar esse vídeo aqui, então. Vou pausar. Senão você vai ter muito trabalho para editar depois, Henrique. Eu vou pausar esse aqui e vou abrir um novo. Vou tentar conversar com você pelo WhatsApp antes de eu pausar. Vamos ver. Tá caindo. Acho que sua internet caiu, Henrique. Eu não estou conseguindo mandar mensagem para você. O que eu vou fazer? Eu vou pausar essa gravação, senão esse vídeo vai ficar muito pesado. E depois você cola com outro vídeo. A gente refaz a segunda parte da entrevista, tá bom? Você me derrubou. Sempre derruba alguém. Agora, continuando. Falando da sua carreira, né? Você é um dos primeiros cartunistas mais jovens, lá na revista Med, né, em 1994, como conhecido como um dos cartunistas mais jovens, com publicações internacionais no ano. E você só tinha 13 anos. Como que foi esse seu início de carreira? Cara, por incrível que pareça, eu tive internet muito cedo lá em casa, né? E eu era leitor da revista Med, e lá na revista, o editor na época se chamava Ota, né? Era o Ota, ele ainda é vivo, mas não é mais o editor da Med. Aliás, a Med faliu agora, pobre Med, finada revista Med, ela faliu. Mas o Ota, ele tinha uma maneira lá de se comunicar, que era o IRC, o MIRC, né? Era um programa antigo aí de bate-papo. E lá na revista falava, entra aqui no canal da Med, pô, lá eu conheci ele e tal. E ele falou, pô, cara, é muito engraçado as coisas que você faz, manda aqui. Eu mandei uma carta, né? Na época era carta. Aí eu mandei uma carta para ele publicou uma das minhas tirinhas lá, fez sucesso, e aí ele começou a me chamar direto. E eu comecei a escrever profissionalmente para a revista com 13 anos de idade, isso é real, 1994, por aí, foi mais ou menos esse ano mesmo. E era muito louco, porque a tecnologia não era tão desenvolvida como hoje em dia. Aí eu tinha que fazer a história em quadrinho toda numa folha de sulfite, né, e enviar ela por carta. E aí lá no Rio de Janeiro a editora fotografava, tal, era preto e branco ainda. Quando a coisa começou a evoluiu, mas não evoluiu tanto. Aí eu tinha que desenhar com o mouse no computador, porque escanear não dava certo, ficava serrilhado, não era uma boa solução na época ainda desenhar e escanear o desenho. Aí o que eu tinha que fazer? Eu tinha que desenhar com o mouse era um programa muito parecido com o Paintbrush. Não era o Paintbrush, mas era um programa muito parecido com o Paintbrush.
e mandava para ele através da internet. Demorava um século para mandar uma página de quadrinho. Hoje em dia, não. Hoje em dia, tudo é muito fácil. Você tem o Photoshop, tem o Illustrator. Se eu faço uma história em quadrinho, se eu faço uma ilustração, algum desenho para publicidade, eu vou mandar para você. Eu colo ali no WhatsApp, você já recebeu para ver como é que tá. E se eu for mandar em alta, eu mando ali por um link qualquer, um WeTransfer ou um Gmail, você recebe na hora. Antigamente era um tormento. Mas esse seu dom, você fez algum curso ou é dom mesmo? Você nasceu já com esse dom? Cara, então, as duas coisas. Eu acho que eu sempre tive uma aptidão para desenho. Mas quando você tem uma aptidão, você tem que desenvolver essa aptidão, né? Então, assim, eu já desenhava assim, o cartoon, né? Que é aquele desenho assim, estilo Menino Maluquinho, estilo Turma da Mônica, assim. Eu já tinha um traço parecido com esse, os Simpsons, né? Mas eu também fiz a Academia Brasileira de Arte, que era a ABRA, que se chamava na época. E mais tarde eu fiz também um curso de animação na HGN Studios, que é o estúdio responsável pela criação dos desenhos animados da Disney aqui no Brasil, enquanto os desenhos ainda eram 2D, né? Que era o desenho, o Pateta, o seriado do Aladdin. Cheguei até a participar de algumas dessas produções. E também fiz curso de 3D depois de um programa que se chamava Lightwave. Ainda existe o Lightwave, programa de modelagem 3D, mas a minha principal vocação sempre foi o roteiro de humor e o cartoon. Aí mais tarde eu comecei a trabalhar em alguns sites. Eu trabalhei no site O Mortadela, que foi um site muito famoso aqui no Brasil de piada. Tive meu próprio site por muito tempo, chamava Page do Bart. Meu personagem principal era o Bart. E a Page do Bart era um site de piada, de quadrinho, de umas coisas que funcionavam lá na época. E trabalhei para diversos. Eu já trabalhei fazendo cartão, esses cartões postais, que hoje em dia não tem mais isso, mas antigamente você entrava num site que você mandava cartão postal para as pessoas. Era aniversário, você botava o nome e o e-mail da pessoa, aí mandava uma imagenzinha bonita e eu desenhava esses cartões. Eu já fiz de tudo que você pode imaginar, de ilustração na internet, de tudo um pouco. De todo esse seu trabalho, já trabalhou em vários locais. Qual que é o local que você menos gostou de trabalhar? Teve algum que você não gostava tanto assim de trabalhar? Cara, olha, trabalhar é ruim sempre, na verdade. Não, é brincadeira. Eu sempre gostei, porque na verdade eu sempre fiz o que eu gostava. Só que assim, tiveram alguns locais, sim. Eu nunca gostei muito da vida fechada no escritório, trabalhar para os outros. Nunca me agradou muito, porque você trabalha muito. Quando você trabalha para outra pessoa, você trabalha muito e ganha pouco. Mas, por sorte, né? É cansativo, porque eram jornadas muito longas. Uma pessoa normal trabalha 8, 9 horas por dia, mas quando você trabalha com ilustração, com publicidade, você pode ter certeza que você vai ficar lá, às vezes, até 20 horas seguidas dentro do escritório. Você vai para casa, toma um banho, dorme 2 horas, volta para trabalhar. E trabalhar para os outros é bom porque você ganha experiência. Eu pude trabalhar com marcas muito grandes. Eu trabalhei já para a Visa, para o Bradesco, para a Coca-Cola, coisas que foram essas outras empresas que me permitiram, né? Mas depois eu aprendi que eu podia trabalhar para mim mesmo. Então, hoje em dia, eu não gostaria de trabalhar, nunca diga nunca, mas se eu pudesse escolher, eu não gostaria de trabalhar dentro do escritório. Eu prefiro produzir as minhas peças publicitárias aqui na minha casa mesmo. Já tive agência de publicidade também. Vendi porque dá muito trabalho. Meu negócio não é trabalhar. Eu queria ganhar na loteria. Ganhar na loteria e nunca mais ter que trabalhar. Pois. Tem algum artista que você já se inspirou na sua carreira? Cara, na minha carreira de desenho, tiveram vários. Um deles é o Alex Ross. Alex Ross é um cara que faz as capas de gibis americanos e ele faz um estilo que chama realismo. Então, ele pinta o super-homem, mas quando você olha, parece uma foto do super-homem de verdade. É incrível o Alex Ross, o trabalho dele. Eu sempre tentei me aproximar do trabalho dele, mas é impossível. O cara tem um dom completamente sobrenatural. Não adianta só estudar para chegar no nível do Alex Ross, não. Artista brasileiro parecido com isso, tem o Elias Silveira, que o Elias Silveira, para mim, esse Elias Silveira, artista brasileiro, é o melhor ilustrador do mundo inteiro. O cara, inclusive, ele faz aqueles posters do Danilo Gentili, dos shows do Danilo Gentili, ele ficou famoso com isso.
Então, tiveram algumas vezes que eu tive a oportunidade de contratar o Elias para trabalhar comigo, onde eu fazia o desenho e ele fazia a pintura do desenho, né? É uma pintura digital, é um negócio impressionante. Eu recomendo que qualquer pessoa que goste de desenho vá, procura pelo Elias Silveira na internet, que vocês vão ficar abismados. É um negócio parece uma foto, é assustador. Caramba. E É de muito todos legal. os seus desenhos, qual que você prefere mais? Que você mais gostou de ter feito? Cara, eu fiz muitos desenhos loucos. Eu tinha uma tirinha que chamava o Cachorro Radioativo. Ele era um cachorro que, por algum motivo, ele estava num lixão e mexeu numa cadeira de dentista e foi contaminado por material radioativo e ele ficava radioativo, assim. E, e na época, né, não existia tanto essa onda do politicamente correto, né? Então era o cachorro radioativo. Aí, por exemplo, tinha uma história que uma mulher estava correndo, né, fugindo de um estuprador, o estuprador tarado, com aquele sobretudo, assim, né, moço pelado correndo atrás dela, socorro, socorro. Aí quando ela passa perto do cão radioativo, o cão radioativo faz ela ficar derretida e toda... Aí ela fala, puxa, obrigado, cão radioativo, você me deixou defeituosa e agora aquele homem não quer mais me estuprar, você salvou minha vida. Então, assim, isso é uma coisa, cara, que era muito engraçado de fazer. E na Mad, a Mad era uma revista onde no humor você podia falar o que você quisesse, você podia fazer coisa louca. E os anos 90, os anos 2000 ainda permitiam esse tipo de coisa. Eu gostava muito de fazer essas histórias podres, mas o meu personagem favorito é o Bart, que era o meu personagem Bart, que ele era um pouco inspirado em mim, assim, o design dele, com o boné para trás, que eu usava quando eu era mais moço, assim, ele usava uma camiseta com um símbolo de trovão, que era a camiseta do Shazam, e o Bart, acho que de todos os personagens que eu já fiz, é o meu favorito. Mas para escrever, eu escrevi As Aventuras da Samantha, né? Que era uma menina que tinha problemas de mulher e ela ficava com a amiga dela e falava, será que eu tô gorda? Mas ela era super magra, tinha esses... Eu gostava bastante de escrever esse daí também. E agora, falando, né, como você falou, do politicamente correto, o que você acha desse politicamente correto no humor? Você acha certo isso? Não. Eles exageram muito? Qual que é a sua opinião referente a isso? Eu acho que não pode existir, porque não existe humor politicamente correto. Porque o humor, ele precisa ser irreverente, ou seja, ele precisa não se reverenciar às regras das condições sociais. Porque quando você faz uma piada, quando você faz um humor, não quer dizer que você está debochando daquele problema, é o contrário, você está criticando aquele problema. Então, por exemplo, se eu faço uma piada com alguma coisa que eu não acho certa, eu não acho certo um homem estuprar uma mulher, isso é uma coisa horrível, é um crime horroroso, é um dos piores crimes que podem acontecer. A minha opinião pessoal, como cidadão, como ser humano, é que um cara que faça uma coisa dessa deve ir para a cadeia, pegar prisão perpétua, quiçá a pena de morte. Mas o que acontece? Quando eu faço uma piada com isso, eu não só estou mostrando como é um absurdo esse tipo de coisa acontecer, eu sou contra, não é que eu sou a favor, pelo contrário, eu sou contra. Mas quando você expõe, utilizando o humor como ferramenta de exposição dessa ideia, você abre os olhos das pessoas e elas falam, puxa vida, que coisa horrível, entendeu? Então o humor ele serve como forma de apontar o que tem de errado na sociedade. Mas algumas pessoas começaram a misturar essa questão de política com questão do humor, e é tudo uma grande bobagem, porque o humor ele é uma ficção. Você nunca vai ver um humorista de stand-up, um cartunista, retratando a opinião verdadeira dele, nem fazendo uma coisa séria dentro do humor. Não é isso, não é assim que funciona. O humor, ele é uma ficção. Se você proíbe alguém fazer um determinado tipo de piada, seja ele qual for, tem alguns tipos de piada aí que já são proibidos, porque as pessoas se ofendem, né? Outros ainda não, ainda há controvérsias, né? Mas antigamente se podia fazer muito mais piada do que hoje em dia. Então, assim, eu sou totalmente contra. Se você proíbe uma coisa, você começa a proibir outra, proibir outra, proibir outra. E tudo sempre vai incomodar alguém. Não existe nada que um dia não vai incomodar alguém. Se você escrever assim, o menino estava passeando com sua mãe, alguém vai falar, mas existem milhões de órfãos, você está escrevendo isso, quem não tem mãe vai ficar muito triste, porque, né, você... E aí começa a entrar numa loucura,
né? Ah, mas bala... no filme de Bang Bang, o cara vai lá e atira. Ah, mas você atirou, milhões de pessoas morrem de balas no Rio de Janeiro, ficam ofendidas com o filme. Cancela o filme. Ninguém faz mais nada. Isso é loucura. Agora, eu acho que... Não pode proibir, não pode proibir. O que deveriam fazer, na minha opinião? Na minha opinião é o seguinte, tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto. Por exemplo, houve uma polêmica há pouco tempo, onde aquele grupo Porta dos Fundos fez um filme que foi para o Netflix e falava lá sobre Jesus, e eles trataram de uma maneira lá que muitas pessoas não gostaram daquele filme, acharam desrespeito, enfim. Eu vou falar a minha opinião. Eu não fui assistir, eu não assisti, eu não cliquei, eu assino Netflix, eu já assisti alguns vídeos do Porta dos Fundos, mas eu sabia que eu não ia gostar, porque eu acredito em Deus e também não estava afim de ver. Eu não estava afim, então eu não vi, entendeu? Eu nem sei qual que é a minha opinião, mas eu acho que eles têm total direito de zoar com o que eles quiserem. Esse é um direito que eu preservo que eles tenham, entendeu? E que todo mundo tenha. A liberdade de expressão, ela é muito complicada. Porque se você proibir uma pessoa de fazer alguma coisa porque você acha que aquilo te ofende, você abre margem para proibir em tudo. E quem vai ser o juiz dessa proibição? Vai ser a sociedade? Né? O pessoal gosta de ficar com... do lado político, né? Do lado político, agora se falar alguma coisa de um partido, de alguém, você já não pode. Você imagina, então, por exemplo, quem torce para o PT não vai gostar que o Bolsonaro escolha o que seja proibido ou não seja proibido. Já quem gosta do Bolsonaro não vai gostar se o caso próximo presidente seja o Lula e ele escolhe o que vai ser proibido ou não vai ser proibido. Então, como é que fica o negócio? Libera tudo. Lá nos Estados Unidos é assim. Eu fiz já... eu tenho formação em algumas faculdades. Eu fiz a publicidade, mas eu também cursei a faculdade de Direito por alguns anos, e eu não me esqueço de uma palestra de um jurista dos Estados Unidos, que ele começou a palestra dizendo assim, em inglês, claro, o meu presidente lá nos Estados Unidos é um completo imbecil. Eu nem me lembro quem que era o presidente, mas ele falou, o meu presidente é um completo imbecil. E eu posso dizer isso. Vocês não podem dizer isso do presidente de vocês, porque eu sou livre. Já vocês não são livres. Se vocês falarem isso, é crime. E a palestra começava por aí, mostrando como é importante. A liberdade é um poder muito grande. E se eu falar alguma coisa que algumas pessoas não gostem, é natural que essas pessoas não vão mais falar comigo, não vão mais olhar na minha cara. Já se eu falar o que eu gosto, o que algumas pessoas gostam, elas vão me seguir. Então, é isso. Liberdade acima de tudo. Porque você nunca sabe quem vai ser a pessoa que vai proibir você de fazer o quê. E aí você pode não gostar. Sim. Eu só vou pegar o celular lá, tá meio escuro a imagem aí? Tá. A minha? Tá. Eu vou tentar pegar o flash ali pra ver se clareia. Pera aí, rapidinho, um minuto, tá? Tá bom. Olá, Henrique do futuro. Você está editando esse vídeo. Essa parte terá que ser cortada. E eu vou te mostrar isso aqui. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um suporte de GoPro. Parece uma piroca preta, mas não é. É um suporte para você prender a GoPro e poder se filmar. Não sei onde está minha GoPro. Ela estava aqui, mas sumiu. Tô falando com o Henrique do futuro que vai editar esse vídeo. Vamos voltando. Deixa eu tentar pôr num canto aqui. Mano, um jeito. Assim dá. Melhor. Dá pra continuar. Dá. Tá melhor, né? Melhorou. Agora continuando, né? Ah, mas não é possível, travou. Não é possível. Ah, não é possível. Você foi lá buscar o celular, estava funcionando. Você chegou aqui, travou. São os problemas técnicos que estamos tendo. Esse é o... Voltou. Voltou? Voltou. Agora vai. Agora vai.
Você foi lá, buscou, caiu. Agora vai, faz a pergunta de novo que eu não cheguei a ouvir. Tá, você já fez vários trabalhos na televisão também, né? Você já trabalhou na TV como humorista, com passagens no SBT, Rede TV e Al TV. E como foi essa sua fase de vida? Tem muitos desafios para você entrar lá na... A gente sabe, né, que a televisão é um dos meios mais difíceis para a gente entrar. Teve muitos desafios para você conseguir chegar até a televisão ou não? Olha, eu cheguei algumas vezes, mas não cheguei onde eu queria, né? Assim, eu comecei a trabalhar nessa Al TV, era um canal de internet muito antes de se falar em YouTube, se falar em stream, era um canal muito à frente. E ela passava em algum canal a cabo, agora eu não me recordo exatamente qual que era a sintonia, mas acho que era canal 21 do Multicanal, uma coisa assim. E foi um canal muito legal. Lá eu tive a oportunidade de conhecer o Rafinha Bastos, o Fernando Moilaert, o Maurício Mendes. Foram grandes amigos aí que eu levo aí na minha vida até hoje. Mas assim, é difícil entrar na TV. Por que é difícil? Porque são poucos canais de TV, pouquíssimo conteúdo de humor para milhares e centenas de humoristas que tem pelo Brasil. Por exemplo, no stand-up hoje, calcula-se que há 15 mil humoristas de stand-up, sendo de 5 a 8 mil ativos só em São Paulo. É muita gente, muita gente. Desses, os que fazem muito show, estão aí na casa de umas 500, 600 pessoas. Eu estou chutando esse número mais ou menos, mas eu falo pelo meu Facebook, pelos amigos que eu tenho. Esses são os que mais fazem show. Os que ganham muito dinheiro são pouquíssimos, talvez 300, 200. Os que fazem sucesso de verdade na TV, dá para contar nas mãos. Então, sim, por quê? Porque existe muito humorista para pouco mercado. A internet deu uma invertida nisso, porque pessoas que não encontravam espaço na TV começaram a encontrar espaço na internet. Mas mesmo assim, a internet hoje está concorrida e está difícil, viu? Não é fácil. Eu trabalhei nessa Al TV aí como apresentador. Na Rede TV, eu fazia participações no programa da Luciana Gimenez. Umas participações chiquérrimas, vestido de mulher, fazendo clipe, era uma coisa terrível que eu fazia, mas era engraçado, para a época isso era muito engraçado. No SBT eu já cheguei a fazer figuração no Ratinho, aquelas reconstituições de fatos, eu já trabalhei fazendo algumas... também. Nossa senhora, foi cada coisa que eu já passei. Mas assim, eu ainda não atingi o meu objetivo principal na televisão e nem sei se esse é um... Qual que é o seu objetivo? Ah, cara, eu acho que se você... Seria muito louco, assim, eu conseguir fazer alguma coisa assim, ter uma série onde eu possa escrever e trabalhar nessa série, ou ser apresentador. Eu gostaria muito de apresentar um programa infantil, fazer um negócio diferente com programa infantil. Eu acho que isso seria um negócio muito louco, ou até mesmo um programa de auditório. Aí já é sonhar alto demais. Mas eu gostaria também de apresentar um programa de auditório. Quem sabe, né? Quem sabe? E de todas essas emissoras que você trabalhou, qual que foi a emissora que você mais gostou de trabalhar? Cara, todas foram legais. Eu vou te falar que a TV ela é muito fascinante. Eu já fiz algumas participações na Record também. Eu fazia lá um quadro de stand-up na Ana Hickman, que foi muito legal. Num programa que ela tinha, nem sei se ainda existe esse programa, acho que não existe mais, mas era muito legal esse quadro de stand-up lá. Então, assim, todos foram legais, mas eu sempre tive uma memória afetiva com o SBT. Eu sempre gostei muito do SBT porque remetia à minha infância. Eu assistia ao programa da Mara Maravilha, essa Mara que vocês conhecem de programa de fofoca hoje, mas ela não era assim, ela era legal pra caramba quando eu era criança. Ela era uma fofa, ela não era assim. A mesma coisa, né? Ela era fofa, ela era querida, né? E tinha a Mara, tinha o Sérgio Malandro que apresentava programa. O Sérgio Malandro não era um cara louco. Tá, ele era assim, um cara louco, mas ele apresentava programa infantil. Tinha o Chaves, o Chapolin, os próprios programas do Silvio Santos, que eu assistia com a minha avó, com a minha mãe, enfim. Então, assim, o SBT, eu acho que eu tenho uma conexão de coração com ele. Então, toda vez que eu entro lá dentro do SBT, dá um tum-tum, assim. Mas eu gosto de todas as emissoras. A Rede TV, inclusive, quando chegou quando ela começou, que foi depois que já tinha saído a Manchete do ar, é um negócio incrível, uma estrutura incrível. Eles chegaram para arrebentar.
E eles ainda vão ganhar o sucesso que eles merecem, que é um canal muito legal. Investem bastante também, né? Agora com HD também, né? Sim. E na Metropolitana? Você trabalha ainda ou não? Tá mais ou Não. menos a Metropolitana? Vai voltar depois da pandemia? Não, o que aconteceu? O que aconteceu lá foi o seguinte, a princípio, eles me afastaram por conta da quarentena, né? Você tem filho pequeno, tal, eu fiquei um tempo afastado. No meio desse período, a quarentena, todo mundo achou que ia durar 15 dias, depois que ia durar 20, que ia durar 40, e ela se esticou. Aconteceu a crise econômica, a rádio ficou sem patrocínio, sem nenhuma propaganda. E a rádio vive de propaganda. Só que quem anuncia lá são as empresas, as lojas que estão todas fechadas. Então parou de entrar dinheiro. A rádio teve que fazer uma demissão em massa. Não fui só eu que saí, foram muitas pessoas, muitos profissionais, principalmente os profissionais de bastidores. Já no ar, todos os programas só podem, no máximo, agora ter 2 pessoas apresentando, até por conta de aglomeração e essas coisas. E eu fui aí um dos sorteados para esse negócio ruim, né? Que foi a demissão. E aí eu fui demitido da rádio, mas saí de portas abertas, claro. Os diretores lá, o Jair, o Giacomo, o Cristiano Castilho, são pessoas que são meus amigos, são maravilhosos, e a gente conversou muito durante a minha saída e falaram, é uma pena, a gente não queria, mas quando tudo isso passar, a gente volta a conversar. Então, assim, eu saí, tô demitido, mas tô com as portas abertas. Se Deus quiser, as coisas vão melhorar e quem sabe eu não volto, não sei. Amém. Eu vi que você tem uma coleção aí, né, de edição aí. Sim, inclusive esse daqui quem me deu foi você, ó, esse aqui, ó. Você e seu pai, o Dolinho, ele é meu amiguinho, ele tá Verdade. Aqui, ó. Ele tá aqui, o Dolinho. Não tinha, né, que você quiser ele. Esse é o boneco. Esse boneco eu nunca consegui achar, porque o que acontece? Eu coleciono brinquedos, são os action figures, né? Por exemplo, tem esse boneco aqui, ó. Esses bonecos são de colecionadores, é muito difícil você achar. É uma estátua do Andy Panda, amigo do Pica-Pau. Não sei se você se lembra desse. Aqui é o Andy Panda. E aqui embaixo, ó, você pode ver que só existem 200 estátuas, não sei se dá para ver aí na câmera, só existem 200 peças dessa aqui no mundo, tá? São só 200 peças, é uma obra de arte, né? Esse aqui é o número 108. Ela é muito perfeitinha, ó. Tem até o matinho dele aqui atrás. Quem está ouvindo pela rádio não vai conseguir ver as imagens, mas quem estiver vendo pelo YouTube vai conseguir ver. É uma estatueta do Andy Panda, que é um ursinho. Então eu gosto muito de colecionar brinquedos. E eu fui comprando aos poucos. Eu tive a oportunidade de algumas vezes por Estados Unidos a trabalho ou a passeio, e eu sempre era muito barato antigamente, né, comprar lá fora. Aí eu sempre comprava alguma coisinha, e aí a coleção fugiu do controle. Ficou grande. Qual que você gosta? Mais gosto? Cara, eu acho que é uma peça essa peça que eu vou mostrar para você, essa peça aqui ninguém tem. Eu vou me levantar aqui para pegar. Pera aí. Mostrei minha bunda na câmera, mas olha só. Essa peça aqui, ó, só existe uma no mundo. É um boneco do Seu Madruga, né? Ele é no formato de Hot Toys, que são os bonecos que a escala é 1:6, ou seja, ele tem 1/6 do tamanho de um ser humano real e ele é todo articulado. Esse boneco só existe um no mundo, por quê? Porque fui eu que fiz ele, ninguém tem. Esse aqui só eu tenho. Como é que eu fiz? Esse aqui é customizado. Eu comprei o corpo de um Hot Toys, que realmente é um corpinho que era para ser usado no Homem de Ferro, essas coisas, e essas roupinhas aqui, eu consegui montar elas e comprar algumas peças na China, né? Que a China tem tudo, que você procura lá tem. Aí eu achei uma calça jeans, uma camiseta preta, e a cabeça do Seu Madruga, ela é esculpida em Durepox. Sabe aquela Durepox de consertar cano? Ó? Não sei se vai dar para ver aqui no vídeo, mas ela é esculpida e pintada à mão. É um talento, hein? Então, esse boneco aqui do Seu Madruga... Você fez ou já fez mais? Não, ele só tem esse no mundo, não tem mais nenhum. Eu não fiz para vender, não. Fiz para mim mesmo. E é o boneco do Seu Madruga. Você já fez também ou é só o Seu Madruga que você fez? Na verdade, assim, por uma época eu fiz um curso de escultura, né? E aprendi a modelar e tudo mais, mas por hobby, não foi nunca assim profissionalmente. Mas esse Seu Madruga aí, teve até um amigo meu que me ajudou, que foi o Aloir,
ele me ajudou com a pintura e tal. Porque assim, a pintura é uma coisa que é muito difícil. Você pintar um negócio liso é fácil, mas você pintar com detalhes, a ranhura do bigode, o pontinho do olho é muito difícil. Aí o Aloir me ajudou com essa parte aí. Mas eu sempre gostei muito disso, de action figures, de escultura, de desenho. Tudo que é ligado à arte eu gosto muito, mas mais por hobby mesmo. Sim. Deixa eu ver. E eu criei um quadro agora, você é o primeiro a participar desse quadro, que é se você segue, se você adiciona, se você segue ou se você bloqueia o artista. Certo. Vou falar vários artistas, aí você vai falar se você segue, faz amizade com ele, ou se você adiciona, faz amizade com ele, certo. Ou se você só segue para curiar o que ele está fazendo e você bloqueia de vez. Vou pegar aqui a lista desses artistas. Vamos ver. O primeiro é o que você já trabalhou lá, Luciana Gimenez. Você adiciona, segue ou bloqueia? A Luciana Gimenez, deixa eu pensar. Acho que eu vou adicionar. Ela tá solteira, não tá? Ou já tá namorando? Ela tá solteira, eu acho. Eu não sei. Eu também não sei. Não sei. Acho que eu vou adicionar ela, Eu acho. Vou adicionar. No ar ela é muito simpática. E a Ana Hickman? A Ana Hickman eu adiciono. Ela é muito legal. Ou essa daí eu adiciono. É uma pessoa muito legal, viu? Ela é muito legal. Muito simpática. Tá e fácil. Agora Danilo Gentili. Danilo Gentili eu adiciono também, pô. O Danilo é meu amigo. Eu tive uma amizade muito grande. Antigamente a gente era mais próximo, né? Antigamente a gente era um pouco mais próximo. Mas, às vezes, cada um vai trabalhar num lugar. Ele acabou de trabalhar no SBT. Na época eu trabalhava com publicidade. A gente acabou se distanciando um pouco. Mas, às vezes que eu encontrei com ele, inclusive lá no SBT, sempre me tratou muito bem. Um cara muito querido, muito gentil e muito querido no meio dos humoristas. Ele ajuda muito as pessoas. Então, o Danilo adiciona. É um cara legal e também batalha pela liberdade de expressão. Acho que é o cara que mais batalha por isso. Então, adiciona o Danilo. Adiciona. Agora, o Caipira, da Metropolitana. Caipira? Esse aí eu vou bloquear, Deus me livre. Bloqueio. Não quero ficar vendo as baitolagens dele. Não, Caipira eu vou bloquear, não quero nem saber. Continuando, então, na Metropolitana, a Mini Ruth. A Mini Ruth, eu vou seguir. Porque eu não vou fazer amizade com ela, não. Vou só seguir, porque quando ela postar uma foto de biquíni, eu vou comentar que ela tá gorda. É só pra isso mesmo que eu vou seguir, senão eu bloqueava também. Agora, para finalizar, na Metropolitana, o Rodrigo Campos. Rodrigo Campos? Rodrigo Campos é um dos caras mais legais e bonzinhos que eu conheço no mundo. Ele é o locutor principal lá da Metropolitana. Quem já escutou a rádio, escutou uma propaganda, é a voz dele. Escutou no Flow, é a voz dele. Escutou qualquer programa que você ouvir lá à noite, é a voz dele. É a voz mais legal, a voz jovem, né? Rodrigo Campos! Ha! Né? É o Serginho Malandro da locução. Ele é o cara mais legal do mundo. Eu adiciono, eu não tenho nem o que falar do Rodrigo Campos, que ele é um excelente profissional e um grande amigo, Rodrigo Campos. Apesar de que ele posta umas fotos na praia, eu tô na dúvida que ele adiciona umas fotos na praia com a tetinha de fora, tomando cerveja. Eu não sei se eu quero seguir, eu tô em dúvida. Eu acho que eu ia adicionar como amigo, mas ia silenciar as postagens, porque eu não quero ficar vendo a tetinha dele, não. Então tá bom. E agora na política, o presidente, o Bolsonaro. Bolsonaro, adiciona, segue ou bloqueia? Eu sigo, vou falar por que eu sigo. Porque ele é o presidente. Eu sigo, mas eu vou te falar por que eu sigo. Eu sigo o Bolsonaro. Falando sério, eu sigo de verdade. Se você olhar no meu Instagram, você vai ver que eu sigo. Porque primeiro, a gente não pode acreditar. A gente não pode acreditar em um lado só da história. Se a gente vê lá a imprensa falando mal do presidente e você só escutar um lado da história, você fica bitolado. Então eu também sigo ele, primeiro porque ele é o presidente do Brasil, e segundo porque eu gosto de acompanhar, que ele posta lá diariamente todas as medidas que ele está fazendo, todas as coisas que, infelizmente, os canais de TV não mostram, os jornais e os portais não mostram. Então o que eu faço? Você não pode acreditar só no post dele também. Sigo ali,
leio o jornal também, tiro as minhas próprias conclusões e cobro, viu? Eu mando inbox toda hora. Reclamo da alta do dólar. Quando eu não gosto de alguma medida, eu me posiciono, comento, porque ele deu essa abertura. Então, isso eu acho legal no Bolsonaro. Esse ponto, ninguém pode reclamar do Bolsonaro. Ele é meio doidão, às vezes fala umas besteiras, mas é o presidente do Brasil. Então, eu respeito, sigo e fico de olho. E agora os filhos dele, o Eduardo, o Flávio, o Bolsonaro. Os filhos do Bolsonaro, eu vou ser sincero, eu não votei em nenhum deles, né? Eu não votei em nenhum dos filhos deles, mas eles têm aí cargos políticos, por isso que eu sigo eles. Agora, é importante dizer o seguinte, o que o filho dele faz ou deixa de fazer é problema do filho dele e não do dele, né? Se eu faço uma besteira, se eu fizer uma besteira na minha vida, e eu já fiz muita besteira na minha vida, não seria justo responsabilizar o meu pai. Da mesma forma que se um filho meu fizer uma besteira, não seria justo me responsabilizar. Cada um responde por si. Então, assim, tem gente que fala, mas o Bolsonaro não sei o quê dos filhos dele. Se fizer alguma besteira, sejam investigados, sejam punidos. Da mesma forma que o Bolsonaro. Agora, eu sigo eles porque são políticos. Eu sigo todos os políticos, tanto da direita quanto da esquerda. Eu acho que dos dois lados tem coisas positivas. Sigo o Lula e a Dilma. Por quê? Porque, da mesma forma que eu disse, é preciso ouvir os dois lados. Se a gente escuta um lado só, a gente fica burro, a gente fica cego. A polarização existe por causa disso. Porque as pessoas escutam só um lado da verdade. E toda história tem dois lados. Então, eu também sigo o Lula para ver o que ele está falando, enfim. Sigo o Lula assim. E eu sigo a Dilma porque eu gosto muito de dar risada dos discursos dela, que são maravilhosos. Ela estoca vento, uma mulher que estoca vento, você tem que seguir uma pessoa que estoca o vento daquela forma. Continuando então. E agora o juiz Sérgio Moro? Ai, Serginho Moro. Sérgio Moro, ele era juiz. Aí, de repente, ele virou ministro. Aí, depois, ele deixou de ser ministro. E agora, ele deu uma entrevista no Pânico, na rádio. Ele deu uma entrevista no Pânico, na rádio, dizendo assim, eu gosto muito do presidente Jair Bolsonaro, ele é muito honesto, ele é muito legal, ele nunca fez nada de errado, né? E uma semana depois ele falou, porque o presidente fez um monte de coisa errada, não sei o quê. Então, assim, eu tô seguindo o Moro, mas para ficar de olho no que ele tá fazendo. Ele falou que não queria se candidatar. Vou ficar seguindo para ver se ele não vai se candidatar mesmo. Ou será que ele é só mais um político? Vamos ficar de olho. Tô de olho. Uma coisa legal que você faz, não ia falar isso agora, mas você fala muito bem de política, gosta bastante de política, vê os dois lados. Você acha que não seria legal fazer, além do Torcast, fazer um programa de debates políticos em podcast, usando humor também? Eu já pensei seria muito bacana, nisso. Eu já pensei muito nisso. Aliás, se você quer saber, quando eu pensei em podcast, eu pensei em fazer um podcast político. Inclusive, tem um amigo meu, assim, eu tenho uma opinião política. Esse outro meu amigo, ele tem opinião completamente contrária. Eu estou num extremo, ele está no outro extremo. E a gente não coincide com nenhuma opinião política. Não se a gente gosta ou não gosta desse político ou daquele, mas das ideias mesmo, né? Questões de economia, enfim, da forma como o Estado deve ser tratado e como ele deve tratar as empresas, os cidadãos, os bancos e tudo mais. E a gente tem essa vontade de fazer esse podcast político, mas eu achei melhor não. Sabe por quê? Porque as pessoas estão loucas, Henrique. As pessoas estão completamente loucas. As pessoas estão tratando a política como se fosse time de futebol. Tem gente, e não é pouca gente não, que posta assim no Facebook. Se você não pensa igual a mim sobre fulano de tal, me deletem, me bloqueiem. As pessoas estão malucas. E assim, tá todo mundo louco, porque o povo tem que estar unido, né? Para cobrar o político. Agora, de repente, você começa a amar um político de um lado, o outro amando o político do outro lado. E enquanto isso você odeia o povo, isso não faz o menor sentido. É uma burrice sem tamanho. Então, assim, por que eu não quis fazer agora o podcast
e nem nenhum trabalho relacionado à política agora, porque eu tenho meus outros projetos. E eu tenho muito medo, de verdade, que a política possa influenciar nesses outros projetos. Por exemplo, temos o Felipe Neto, que é um grande influenciador, um youtuber aí. Ele se posicionava de uma determinada maneira antes. Ele era a favor do impeachment da Dilma. De repente, ele mudou de ideia. Não foi de repente, segundo ele, houve uma progressão aí, enfim, aconteceram diversas coisas que ele mudou a opinião dele. Quando o Felipe Neto se posiciona contra o PT, um monte de gente gosta dele. Agora que ele se posiciona contra o Bolsonaro, um monte de gente apoia e o outro monte de gente foge. É um então, assim, que acaba fazendo, né? Eu acho isso muito esquisito. Eu acho que as pessoas precisam olhar mais, sabe para quem? Para as outras pessoas e entender que o Bolsonaro está ali por mais a gente está em 2020, ele está por mais 2 anos, então. 2022 ele sai, ou volta e fica mais 4 anos, mas depois ele vai embora. Só que os nossos amigos continuam, as pessoas continuam, a nossa família continua. Tem irmão brigando com irmão, mãe brigando com filho, pai brigando com filho. Gente, não vale a pena brigar por causa de política. O importante não é a política, o importante é o amor, a amizade, isso que é importante. A política, não tem nenhum deles. A direita precisa da esquerda. Não vale a pena. E outra? A direita precisa da esquerda e a esquerda precisa da direita, né? Porque se a gente for ver hoje, as pessoas brigam tanto entre direita e esquerda, a gente não vê alguém levantando a bandeira de lutar pelos seus direitos, né? A gente vai perdendo direitos e defendendo os políticos, infelizmente, né? Não vê. E outra, você pode brigar por um político, agora eu duvido que esse político brigaria por você. Eu acho que é isso que você tem que pensar. Será que às vezes você bloqueando aquele seu amigo que já era seu amigo há 2 anos, há 5 anos, há 20 anos, será que o político bloquearia um amigo dele de 20 anos por causa de você? Reflita, você vai descobrir que não. Então, nenhum político vale a pena, não, nenhum. Eu escolho o menos pior. Essa palavra não existe, mas é essa que a gente tem que usar na política. Eu falo, esse daqui não dá de jeito nenhum, esse aqui não dá, putz, sobrou esse aqui. O Tiririca provou, né, que pior que tá, fica, né? Pois é. E o que você acha de humoristas na política? Como o Tiririca, no caso. O Tiririca, ele não esperava ganhar, né? Ele tava zoando. Mas, curiosamente, o Tiririca, quando ganhou, ele defendeu lá as classes daquele universo que ele conhecia. Ele fez um monte de projeto legal aí e criou defesa aí pro pessoal de circo, que é um pessoal sofrido, tem problema. Por exemplo, o próprio Tiririca, as pessoas gostam muito de criticar, mas elas analisam um pouco o que acontece na política. O Tiririca, ele criou uma lei onde as crianças que são filhos de pessoas que trabalham em circo podem estudar em escola itinerante. Por exemplo, o circo vai para uma cidade, vai lá para Sorocaba, a criança pode estudar em Sorocaba. Aí o circo vai para outra cidade, a criança pode estudar em outra escola. Isso não podia. Então, assim, ele fez coisas boas dentro das limitações dele. Ele é um cara que entende disso. Ele viveu o circo. E ele é um cara que não faltava. Ele tentou fazer o melhor dele ali. Entendeu? Óbvio que eu não votei no Tiririca, tá, gente? Mas, assim, é importante toda vez que vai criticar com sabedoria. Agora, esse é o momento mais louco da política, porque você entra no Twitter, você entra no Instagram e você vê o humorista falando de política. Aí você liga a televisão, tá o presidente fazendo piada. Tá tudo louco. O Brasil tá louco, então, gente. O Brasil tá louco. Você entraria na política? Teria a pretensão de concorrer a algum cargo político? Cara, antigamente eu pensava muito nisso, mas eu fiz tanto humor na minha vida, tanta besteira. Eu já me vesti de mulher e dancei. Eu já falei um monte de baboseira de maneira humorística, dentro dos meus textos de humor, que eu acho que eu fechei todas as portas políticas que poderiam existir na minha vida. Não tem partido que quer. Não, ninguém vai querer, porque imagina só se... Eu jamais ganharia, mas imagina se eu ganhasse para presidente, era capaz de alguém ir lá num Twitter meu, num Facebook meu e falar, olha só o que esse presidente fez aqui, ó, ele falou isso aqui, ó. Ele falou que a mulher foi estuprada e o cachorro radioativo deixou ela feia. Entendeu? As lembranças do Facebook, 2 anos atrás, 3 anos atrás. Eu acho que hoje em dia... Mas assim, eu me interesso por política, mas não é minha pretensão hoje, não.
Se eu fosse escolher minha carreira hoje, pudesse apertar um botão e escolher minha carreira, eu gostaria de ganhar muito dinheiro fazendo podcast, porque é uma coisa que eu tenho muito prazer em fazer. Muito prazer eu tenho em fazer podcast. Gostaria de talvez apresentar um programa de TV, alguma coisa nesse sentido. Mas e agora, no meio artístico, tem algum artista que você me fala, Henrique, de jeito nenhum aceito na minha rede social, bloqueio 100%. Eu pensei que ele era uma coisa, mas quando eu conheci ele, era outra coisa totalmente diferente. Tem algum artista assim? Tem um monte, viu? Tem um monte. Vixe. Um aí, por exemplo? Como tem artista que não presta, você vê. Você vê o artista na televisão, você não conhece ele na vida real. As pessoas são diferentes. Você vê gente dando risadinha, gente educadinha, mas na hora que você vai conhecer, o cara puxa tapete, fala mal de você, faz mal para as outras pessoas. De tudo que ele faz de errado, ele faz. Tem muita gente que é assim. Agora, tem alguns que eu só não vou com a cara, né? Deixa eu pensar se tem algum. Assim, de cabeça eu não consigo puxar nenhum que eu não vá com a cara, mas tem bastante, viu? Acho que é complicado. Sabe por que eu tô pisando em ovos aqui? Tô tentando me ensaboar para não falar? Por causa do mimimi. Eu tenho medo de ser processado. Entendi. É verdade. Mas se é para bloquear alguém, eu acho que eu bloquearia a Geise Arruda, talvez. A Geise Arruda, bloquearia ela. Ela é bonita. Ela tá bonita, viu? A Geise tá bonita. Mas eu tenho que bloquear alguém, eu tenho que escolher, eu vou bloquear ela. Tá. E você, tem uma música favorita pra gente tocar aqui no programa? Uma música favorita? Tá, vocês costumam tocar algum estilo de música ou vocês tocam todo tipo de música? Como é que funciona? Todo tipo de música. Gostou de estar tocando. Então, ó, eu acho que é assim, ó, eu gosto muito, ó, isso não é mentira não, eu gosto de música clássica, gosto muito de música clássica, gosto de Beethoven, gosto de Chopin, eu gosto de muita música clássica. Gosto de jazz, adoro blues, adoro. Eu gosto muito de bossa nova e MPB. Esses são meus estilos de música favoritos. Mas eu não posso deixar de citar o maior showman do Brasil, que é latino. Então eu quero que vocês toquem latino. Ele lançou uma música nova agora, hein? Vamos. Lalá ficou lelé quando viu Lili dando loló para Lulu. Por favor, essa música. Essa música? Pode então tocar. Chama lá e que a gente vai colocar ela. Então agora com vocês, latino! Depois que a Lili vira o copo na boca. Cadê Lili? É Loló? Vai ficar lelé, hein? Ninguém segura. Lalá ficou lelé porque Lili deu loló para Lulu. Lalá ficou lelé porque Lili deu loló para Lulu. Lalá ficou lelé porque Lili deu loló para Lulu. Lalá ficou lelé porque Lili deu loló para Lulu. Lalá ficou lelé porque Lili deu loló para Lulu. Lalá ficou lelé porque Lili deu loló para Lulu. Geral no Walking Dead, depois do vira-vira, a Lili sentando e o Lala pira. Geral no Walking Dead, depois do vira-vira, a Lili sentando e o Lala pira. Lalá ficou lelé porque Lili deu loló para Lulu. Lalá ficou lelé porque Lili deu loló para Lulu. Lalá ficou lelé porque Lili deu loló para Lulu. Lalá ficou lelé porque Lili deu loló para Lulu. Lalá ficou lelé porque Lili deu loló para Lulu. Lalá ficou lelé porque Lili deu loló para Lulu. Lalá ficou lelé porque Lili deu loló para Lulu. Lalá ficou lelé porque Lili deu loló para Lulu.
Geral no Walking Dead, depois do vira-vira. A Lili sentando e o Lala pira. Geral no Walking Dead, depois do vira-vira. A Lili sentando e o Lala pira. Geral no Walking Dead, depois do vira-vira. A Lili sentando e o Lala pira. Geral no Walking Dead, depois do vira-vira. A Lili sentando e o Lala pira. Geral no Walking Dead, depois do vira-vira. A Lili sentando e o Lala pira. Geral no Walking Dead, depois do vira-vira. A Lili sentando e o Lala pira. E aí, partiu after? Vem cá, Loló, vem cá, Loló, vem cá. Voltando então para a entrevista, já tocamos a música, já ouvimos a música. É uma maravilha. Como é que ele chegou nessa letra, né? O Latino é o maior showman. Para mim é o maior gênio de todos. Não tem E aquela lá, o Kuduro foi ele também que fez, não foi? Sim, o Latino ele fez a versão brasileira do Kuduro, né? A gente pensa que não gosta de nenhuma música do Latino, só que a gente gosta da Renata Ingrata, a gente gosta do Oh Baby Me Leva, a gente gosta do Só Você Que Me Fascina. Aí você começa a pensar, ele fez a Festa no AP. A gente conhece todas do Latino, ele é maravilhoso. Kuduro, fez tudo. E você, tem um artista favorito? Depende do ramo. Se for apresentador, eu vou falar Silvio Santos. Se for cantor, eu vou falar Latino. Latino é um showman no geral completo. de tudo. No geral de tudo. Brasileiro ou americano? Porque eu separo, porque a nossa cultura brasileira é muito diferente da cultura lá de fora, né? Então, lá de fora, eu acho um americano e um brasileiro. Americano, acho que eu vou citar o Jim Carrey, que eu acho que esse é uma das figuras mais loucas da comédia. É um cara louco, é um cara que... O Jim Carrey consegue fazer um negócio que eu não consigo fazer. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Ele faz imitação, só que não só da voz, ele imita a cara da pessoa. A cara dele começa a derreter igual uma borracha, ele se transforma na pessoa. Eu acho isso muito incrível. O Jim Carrey, ele fez o Máscara, Ace Ventura, que para mim foi uma das melhores coisas. Agora, aqui do Brasil, se eu tivesse que escolher um artista, eu acho que não tem jeito, tem que ser o Silvio Santos. Eu gosto muito dele. Sou fã. Silvio Santos. Estamos chegando ao final do programa, mas você já trabalhou em vários locais, mas qual que foi a maior lição que você já ganhou da vida? A maior lição que eu já ganhei da vida? Você diz profissional? Profissional da vida toda? Profissional e da vida. Profissional. Eu acho que cada lugar que eu trabalhei, eu pude aprender um pouquinho de alguma coisa. A Metropolitana foi muito importante para mim em diversos aspectos, porque eu tive que aprender a pontualidade do rádio. O programa começa meia-noite, você não pode chegar à meia-noite em 1 segundo. Você tem que chegar lá 10 horas da noite, tem que estar pronto, no mínimo 10 horas da noite, para você escrever a pauta, se preparar, e não existe atraso nem falta. Eu já fiquei 40 dias, eu tinha uma licença médica de 40 dias que eu fiquei com pneumonia, estava muito mal. Mas eu tinha que fazer o programa, não podia faltar, né? Então eu fui trabalhar com pneumonia. As pessoas perguntam isso, mas você ficar com dor de garganta, como é que você faz? Você não pode faltar. Você vai trabalhar. Então eu aprendi assim o compromisso e a responsabilidade com a Rádio Metropolitana. Isso foram, além de muitas outras coisas que eu aprendi lá, porque você todo dia fazer 2 horas de piada inédita e no dia seguinte ter que reescrever piadas inéditas, sempre com assuntos do dia, com notícias. A Metropolitana acho que foi a maior escola do humor que eu já tive, onde a rádio não te entrega nada. A rádio vira e fala, tá aí o horário, vocês vão ter que seguir aqui, tocar essas músicas, tal, tchau, faz da Ibope. A gente que tinha que se virar. Então, o Caipira, a Mini Ruth e eu, a gente sentava, o que a gente vai fazer? Vamos escrever o Jornal da Madrugada? Demorou.
a Mini Ruth fazia a produção, pegava as notícias, mandava para mim, eu escrevia as piadas, fazia os personagens de improviso, todo dia conteúdo diferente. Foram 5 anos trabalhando todos os dias, sem nenhuma falta. 5 anos, nenhuma falta, nenhum atraso. Isso não é para qualquer um, não. Eu achei que foi uma experiência incrível de produção de conteúdo. Então, de humor... e teve o stand-up também. O stand-up é um negócio maravilhoso. Porque na rádio, quando você fala piada, a pessoa eu fiz aqui uma piada. Conhece a piada do não nem eu? Não nem eu. Eu não sei se as pessoas gostaram ou não gostaram. Depois é que eu vou ver lá no meu Instagram, que eu vou ver no meu Twitter. Depois é que vai chegar o Ibope no final do mês, porque o Ibope de rádio não é igual de TV que sai na hora. É no fim do mês, você recebe um relatório. E aí eu vou ver, o que eu tô fazendo tá agradando ou não tá agradando. O stand-up, não. O stand-up, se eu fiz a piada aqui, do não nem eu. Ferrou. Você tem a resposta na hora. Então o stand-up é um termômetro para você aprender o que tem graça e o que não tem. Eu não sei, eu gostei de tudo que eu já fiz. Eu gostei. Estamos chegando próximo ao fim do programa. Primeiro, eu gostaria de te agradecer, Taiguara, pela pessoa que você é sensacional, sempre ajudando. Desde lá no videoclipe lá do meu irmão, você é uma pessoa que sempre ajudou a gente, é um amigo para a vida inteira, assim. E eu aprendo com você cada vez mais, assim. É uma pessoa que meu pai leva você no coração, a gente gosta muito, minha mãe, minha família. São amigos, né? Se vocês já são amigos do coração, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. E para finalizar, se você fosse resumir a sua vida inteira em uma frase, qual que seria essa frase? Um lixo. Eu não fiz nada que presta. Tudo que eu fiz foi... Não, falando sério agora. Tudo que eu fiz foi com muito carinho. Eu sempre procurei pelo caminho do entretenimento, porque a vida real, ela é muito chata, ela é muito cheia de problema. Então, tudo que eu fiz, quando eu contei uma piada, quando eu fiz um desenho, quando eu trabalhei fazendo um desenho animado, ou quando eu fiz a publicidade, procurei fazer um jingle para uma propaganda, ou lá na Rádio Metropolitana, ou hoje no Torrocast, que aliás você pode ouvir torrocast.com.br. Tudo isso que eu fiz foi para levar alegria. Então eu acho que no final das contas, o que eu quero é ver o sorriso das pessoas, eu quero deixar a vida mais divertida e mais leve. Então acho que a frase era uma palavra só, alegria, sejam felizes. Então, você tem uma piada aí pronta que você acha melhor, assim, para contar pra gente, para levar alegria, para encerrar essa entrevista? Piada é um negócio complicado, né? Mas eu não tenho piada, mas eu posso... Não, piada eu não tenho, mas eu posso te falar um caso que está acontecendo agora comigo na quarentena, que mandaram esse negócio de lavar a mão, você tem que lavar a mão toda hora, tem que passar o álcool em gel. Ninguém falou nada de banho. Eu estou trancado em casa já tem quase 70 dias, eu parei de tomar banho. Então, quando eu tenho que ir na rua por algum motivo e no mercado, eu não preciso mais tomar banho, tá todo mundo de máscara. Essa é a parte boa da quarentena, não precisa tomar banho. Então, fica essa dica. Então, essa foi a dica. Muito obrigado pela entrevista, muito obrigado por tudo, Taiguara. E esse, né, foi o Mundo da Informação comigo, Henrique Matias. Valeu, Taiguara, muito obrigado mesmo. Valeu, cara, demais.